E aí, Fran, Olá, querido amigo, boa noite. boa noite. Tu sabes que eu tive um probleminha em 3 minutos aqui, estava preparado no ambiente, a internet estava dando problema e nós tivemos que fazer um makeover aqui voando, Ah, é? entende? Mas está tudo perfeito agora. Estamos aqui Ah, para esse bate-papo bem legal. que bom. Primeiramente, eu quero te agradecer, né, pelo teu sim, pela oportunidade que você está nos concedendo para falar sobre esse assunto, sobre família, que eu tenho certeza que é a tua especialidade. O Moacir é uma referência para mim sobre família, Obrigado. é uma referência de pai, é uma referência de chefe de família, e então é sempre uma alegria muito grande poder ouvir sobre família pelas tuas palavras, pela tua sabedoria. Então, muito obrigada. Eu é que agradeço nós estarmos juntos e partilhar, né? Tu sabes que eu tenho sempre uma grande preocupação é, com essa carga que os outros pensam que eu tenho. Não, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa característica toda. Eu sempre digo, depende de quem nos ouve, da luz de quem nos ouve, do estado de espírito de quem nos ouve, e depende também da inspiração que Deus nos dá e a vontade que Ele quer que a gente possa falar, etc. Então, nesse sentido, eu tenho bastante claro e que eu sempre me coloco, entende? Espero que seja assim, que seja muito rico para nós todos e também uma troca de experiências, né? Porque nós não somos isolados no mundo e o crescer é essa abertura para sempre estar ouvindo, percebendo, refletindo ainda mais alguns temas que eles provocam em nós reflexões e provocam em nós, Fran, também dores, que nós vamos falar de dores, né? Mas eu Exatamente. aprendi na vida que nem toda dor é ruim. Toda dor, no momento, ela foi ruim, mas em momentos seguintes, ela não necessariamente ela é ruim. Ela pode ser a grande marca de uma fortaleza que tu estabeleceu, ou o grande fundamento de um início, de um princípio de sabedoria, né? De um princípio, de um processo que te leva à maturidade, eu não sei, mas alguma coisa que é muito mais abrangente. Então, eu acho que ela, assim como num corpo, fisicamente falando, a dor ela tem um objetivo claro, é demonstrar que alguma coisa dentro daquele corpo físico não vai bem. Então, a dor é um sinal de que não vai bem e que alguma coisa tem que haver uma intervenção ali. Também e ela provoca algumas intervenções e muitas vezes ela salva aquele corpo. E se não tivesse a dor, tu imagina, existem algumas pessoas que não sentem dor. Isso é biológico e é muito drástico, porque tu pode ter um grande ferimento, uma grande infecção e tu não tens a dor. Hoje nós vamos falar, e tu nos provocas, né, a falar de uma dor que ela é mais abrangente, mas ela é tão real quanto a dor física. Então é uma alegria estar aqui hoje. Obrigada. E já, né, falando sobre a dor, a gente sabe, e você sempre fala, né, Moacir, que a família é o laboratório do amor, né? A família é a maior oportunidade de aprendizado, a maior oportunidade de nós transcendermos como seres humanos. Eu acho que a maior experiência da vida, é o viver em família. E eu te convidei hoje, né, nesse retiro em casa, nessa grande palestra, nessa grande pregação, para falar sobre como a gente pode ressignificar as nossas dores. Eu falo muito do ressignificar, né? No meu trabalho, eu utilizo as ferramentas justamente para que a gente fale de ressignificar o nosso caminho, né? Dar um novo significado. Então eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente, para todas essas pessoas maravilhosas que estão aí nos assistindo, tem gente muito bacana entrando, sobre o que é esse ressignificar as dores. Olha só, tu trazes um tema que é legal e é uma das minhas, é a minha maior paixão depois de Deus, né? E junto nesse conceito de família, tu sabes muito bem que eu amplio e eu insiro todos os meus amigos. E começando por ali, como se e de fato a família é o grande laboratório do amor. E nós vamos percebendo algumas coisas que cada vez mais têm me assustado no bom sentido. Não importa a tua idade, tu podes ter 30, tu podes ter 40, tu podes ter 50, tu podes ter 60,
as questões e as vivências familiares tuas, de onde tu vieste, elas são arrastadas para a tua vida toda. Toda aquela tua experiência, ou boa ou má, ou positiva ou negativa, ela te constrói. E ela te faz essa pessoa que tu és. Ela me faz a pessoa que eu sou. E ela por isso que ela é um laboratório, ela borbulha de experiência e ela borbulha de diferenças. De diferenças de momentos, diferenças de situações. Um exemplo agora, eu estava muito tranquilo no meu quarto para a gente fazer isso. E, de repente, a ebulição que a internet não funcionou. Eu estou usando um paralelo, certo? E eu já chamei o Lourenço, que é meu filho, e até já me agitei um pouco a ebulição, e aí a comunicação fica truncada, fica tudo, e ele me ajudou, e aí tu vai passando quase com um caminhão por cima. E aí, tu tens que parar e racionalizar. O que é isso? Com serenidade, faria a mesma coisa e trabalharia a mesma coisa. Agora eu dei um exemplo muito pequeno perto disso. Quando tu trabalha o ressignificar a família, ou ressignificar não a família, a tua dor dentro da tua história de família, ela é diferente. Tu ressignifica a família a partir do momento que tu decides ressignificar a tua dor. Agora veja bem, tem aquelas dores que eu trouxe da minha casa, de onde eu vivi com meu pai e com a minha mãe. Meu pai já faleceu. E é engraçado que a minha filiação com ele é tão intensa quanto nós éramos crianças. Parece que eu sinto que, assim, diz Elis Regina, o tempo vai passando e nós estamos sempre parecidos com eles, porque nós vamos vendo situações tão próximas, né, e eles são tão presentes, é como se da nossa alma uma parte pertencesse a eles. Eu gostando ou não gostando, isso faz parte, entende? Então, eu trago de lá muitas coisas boas. E eu gostaria que quem está nos ouvindo, e tu mesmo, porque nós vamos fazer, a tua proposta é que a gente vá fazendo um mergulhar, né? Exatamente. Isso. Nós vamos mergulhando, então nós vamos pensando, nós vamos analisando, como eu também o faço. Então, de lá para cá, tem aquelas coisas que me marcaram muito positivamente e que me tornaram, me fortalecer em algumas posições. Haviam posições lá vividas e estabelecidas que foram tão positivas e tão fortes que eu não as troco por nada. E o que eu fiz? Eu solidifiquei na minha segunda experiência, que é a família que eu fui formar. Ponto. Agora eu vou lá nas dores. Tem algumas dores que nasceram lá, algumas, entre aspas, traumas, né? Algumas contrariedades que profundamente mexeram comigo, que eu trouxe comigo. Agora aqui está a dor, e agora eu entro no ressignificar. O que é o ressignificar? O ressignificar não é tirar a dor, porque ela já aconteceu, ela está ali, Fran. E quem nos assiste, quem está nos acompanhando, tem que pensar nisso. Nós erramos porque muitas vezes nós queremos tirar uma consequência de uma coisa que já aconteceu. Não inventaram ainda de eu voltar o tempo e refazer aquilo. Então eu tenho que saber lidar com ela. Então, ressignificado é manter, e mais do que manter. Eu não vou esconder debaixo do tapete. Não, eu vou botar a luz, a dor, né? Para que eu consiga olhar na mesa e analisar nessa luz o que ela significou para mim. Mas eu tenho que ter claro o seguinte, eu não vou buscar culpados. Por quê? E pouco adianta. Buscar culpados neste momento só vai acirrar uma dor e fazer mais do que eu digo. Ela vai abrir uma ferida. Uma ferida. Uma ferida. E tudo que eu não devo buscar na dor é abrir novamente uma ferida. Eu tenho que buscar exatamente cicatrizar a ferida. Aí vem uma outra questão. A hora que eu busco ver, eu estou vendo. Eu sei que ela existe, eu estou vendo. Eu começo um processo que ele é diferente. E isso tudo nós chamamos de ressignificar. Eu não me vejo mais como vítima. Nós temos um grande costume, e olha só, e vem de lá. Eu gosto de ser o coitado. Sabe por quê? Ai, meu filho querido, tadinho, beijinho. Isso é muito maternal. Então, me vitimizar, eu não estou dizendo que nós devemos ser petrificados. Sensíveis Não, sempre. Certo? Vulneráveis Sensíveis sempre.
Claro, sensíveis sempre. Mas me vitimizar por uma coisa que eu não tenho mais controle de transformar é burrice. Buscar culpados por alguma coisa que me feriram quando eu não consigo mais chegar nele. Quando eu não consigo mais chegar nele. Certo? Também é burrice, porque só vai alicerçando cada vez mais essa ferida, vai aprofundando. E uma ferida não cicatrizada e aprofundada por muito tempo, ela pode inclusive virar uma coisa incurável. É aí que eu quero chegar. Não pode chegar ao ponto do incurável, então tu vais trabalhando. Mas eu tenho que começar um processo de transformação. E um processo de... é parto mesmo. Ele é doído. Ele não é um processo dessa ressignificação, ele não é suave. Ele não é um poema, ele é realmente doído. Então, o ressignificar é exatamente isso. Eu mudo a luz daquilo ali. E eu começo a aceitar uma parte daquilo que eu não consigo mais mudar. Aí eu trago lá, eu estou falando da história de onde eu vim e que carrega comigo. Tu tens uma série de coisas que não estão bem resolvidas aqui. E tu sabes, porque é a tua área. E mesmo tu sendo uma especialista nessa área, isso continua não estando bem resolvido. Não é o teu conhecimento que faz com que isso se resolva. É o teu posicionamento, é como é que tu vais te posicionar frente a cada situação que tu vais resolver. Entende? Porque tu vai saber o seguinte, pronto, está ali, ótimo, vai continuar ali. Eu vou botar a luz ali, e eu vou começar agora a entender ali. Certo? Ô, Moa, só complementando a tua linha de raciocínio nesse sentido, existe uma diferença grande entre tomar conhecimento de algo e tomar consciência de algo. Então, eu sei que essa dor existe, eu conheço essa história, mas eu não ainda tomei consciência dela, que aí é dar a luz, aí começa a possibilidade da ressignificação. Perfeito. E às vezes eu não tenho, eu ignoro que ela existiu. Eu faço, isso não é sabedoria. Isso não é o crescimento que pode chegar. Não, eu tenho que realmente ali, não, essa poeira eu vou tirar e eu vou ver. Eu lembro que tem umas coisas que me marcavam muito, e até vou dar um exemplo, assim. Nós tínhamos uma educação rígida para aquele tempo, porque meu pai era um pai de 8 filhos homens e queria dar o melhor, e disseram para ele que o melhor era não dar nenhuma folga para filho homem, ou seja, o mais rígido possível e um rei. Eu poderia ter feito isso como uma dor, certo? E há algum tempo eu te confesso que foi. Mas teve um momento no processo de doença dele que eu digo nós, porque eu tenho certeza que meus irmãos, e vendo que havia ali um grande presente da natureza, um grande presente de Deus, para que a gente pudesse parar e brecar e entender o seguinte, opa, muitas das dores não foram provocadas com o sentimento de provocar uma dor, e sim com o desejo de fazer o melhor possível, apesar de que não era o melhor que eu queria. Ponto. Só que ali, por exemplo, teve um ressignificar em algum momento, que não foi doce também, foi doído, que foi o processo de uma doença dele, que inclusive levou à morte, mas que fez nós todos entendermos, ou eu, principalmente eu, o grande homem que ele começa, então, a fazer uma ressignificação de toda essa história, entende? Ponto. Quando eu venho para a minha história, tem uma coisa que eu não quero repetir de lá. Perfeito? Ou seja, eu quero abraço, eu quero beijo, eu quero carinho, eu quero cheiro, eu quero lambida nos meus filhos. Eu não tenho esse medo de que isso estrague. Ao contrário. Mas eu também sou rígido. Eu também sou firme. Vejam que eu começo a replicar o modelo que estava lá. Eu também me coloco com rigidez, porque eu entendo que o meu papel nesse grupo é de pai, é de conduzir, é de apontar. E mesmo que eu um dia chegue à conclusão que eu esteja errado, mas eu fiz tudo pensando em fazer correto. Eu ressignifiquei naquele momento aquela dor e potencializei uma transformação para que a minha família não sofresse as consequências daquela dor. Aí ele é ressignificar. Tu entende? Senão tu não ressignifica. É o que acontece com muita gente que tem uma história assim, ou de outros problemas, e na sua história familiar ele é igual. Ele replicou o mesmo modelo. Ele não conseguiu enfrentar e dizer, poxa, aqui eu não consigo mais alterar. Então eu vou
é aceitar aquilo que eu não mudo mais, mas eu vou fazer um novo vetor para o meu projeto, entende? Então começa o que eu chamo, que é exatamente o ressignificar. É saber também trabalhar com as minhas frustrações. E vamos lá, ser humano, todo ser humano, ele tem frustrações, ótimo. E tem dores, ótimo. E sabe como é que se consegue trabalhar bem essas dores e frustrações? É aprender todos os dias a ter mini frustrações. E elas vão te tornando musculoso. É musculoso espiritualmente. Musculoso quando tu olha e diz, mas isso é muito pouco para estragar um projeto, para estragar a minha vida, para estragar isso tudo. Entende? Então, assim, ó, quando tu fazes a provocação do retiro em casa, é importantíssimo, porque a gente é capaz de passar as nossas 24 horas em casa, tão ao léu, assim, a gente ouve uma música, até brinca ali um pouco, come aqui, deita um pouco, vai assistir televisão, e diz, meu Deus, que tempo eu tirei para efetivamente agora mergulhar, e vamos lá, e ressignificar este momento de dor, que o corpo, sociedade, está passando. Ele é maior do que o corpo eu, mas ele tem reflexos em mim. Porque nós somos um grande sistema, né? Claro, e tem muita gente hoje com reflexos muito profundos, né? Que estão mexendo na sua estrutura, na sua harmonia, no seu equilíbrio financeiro. Então, isso tudo entra no contexto de ressignificação. Nós vamos mergulhar mais, mas eu estou deixando aí uma brechinha para tu poder dar uma mergulhada também nesse sentido. Eu queria até, Moa, complementar que esse teu olhar do ressignificar, de olhar para as dores que vieram, ou seja, da tua família de origem, né, lá onde tudo começou, e você olhar para o teu pai, para aquela situação, com que a maneira com que ele criou os 8 filhos, que foi a melhor que ele podia, foi o significado de amor dele. Mas você olhar para trás e olhar essa transcendência, foi aquilo que a maneira dele amar. Você não quis trazer para a tua família, a família agora que você formou, fazer diferente porque aquilo não foi bom. Não, você ressignificou. Você não olhou assim, eu vou fazer tudo diferente porque eu não concordo com nada disso. Não, você entendeu e integrou que aquela era a maneira do teu pai amar vocês. Mas você tem a tua maneira de amar os teus filhos. Né? E vê bem, teve um momento dessa ressignificação que eu entendi plenamente o amor dele, que é tão grande quanto o meu pelos meus filhos. Tão grande, simplesmente alicerçado nos princípios básicos que ele trazia para ele. Então, ele era tão amável quanto eu. Então, olha só, aquilo fez com que eu acreditasse mais ainda no amor que eu tenho que dar. Então, a fonte é ela, vem de lá. Então, não foi, mas se eu não tivesse feito essa profunda reflexão, esse profundo mergulhar, eu não teria chegado a esse patamar e não teria resgatado ele. Se tu olhares aí atrás, né, tem a foto dos dois, e no lado a foto de cada uma das famílias dos meus irmãos. Ela mostra mesmo, ele é o centro, está na minha sala. Não é que ele é o centro, mas ele é a raiz e elas são a raiz. E não é que eles não tenham fraquezas, não é que eles não tenham problemas, não é que eles não tiveram fragilidades e os seus erros. É lógico, eles são humanos. Mas a gente, no contexto de filhos, eu digo assim, tu és mãe, eu sou pai. Os filhos mesmo, eles nos atribuem uma capacidade de não errar. E foi isso que a gente fez com os nossos. Então não é muito diferente. Nós só replicamos. Nós queremos dos nossos pais as posições que muitas vezes nós não damos. E nós não damos. Então ressignificar uma dor, e talvez agora eu esteja falando para a Fran, minha amiga, é olhar para a situação de dor e não buscar nas laterais, né? Alternativas de eu poder jogar ou não, ou julgar ou jogar. Não. É quando eu olho e digo assim, qual a minha oportunidade de olhar, de exercitar algumas características que em mim pode estar precisando. E eu fui observando assim, muitas vezes, nossa, eu estou aqui, eu estava muitas vezes com eles, assim, eu estou ansioso para sair e fazer um monte de coisas, e eu tenho que exercitar a paciência. Mas eu tenho que exercitar o zelo. São características que a gente tem no contexto e às vezes não com os nossos mais próximos.
E de repente eu me via tendo que ressignificar o zelo, o contexto, no contexto a paciência, o saber ouvir, né? O começar a observar alguns gestos assim profundos que mexiam comigo, que se eu não estivesse ali nessa contemplação, eu não teria. Então eu coloco isso também no contexto da tua vida, no contexto da minha e de todos esses que estão dizendo que estão entrando, estão conversando. É a hora que eu olho, e eu não olho para as laterais, eu olho para mim. O que me pode fazer melhorar e ressignificar isso aqui, alicerçando as bases de uma estrutura e de um projeto que eu estou fazendo. Então ele é meu, e eu vou crescer, e eu vou fazer. Entende? Agora, o que cada um vai fazer e o jeito que cada um vai fazer, eu não vou mensurar. Não. Porque não me cabe, a minha grande oportunidade é esse olhar e esse mergulhar. Aí eu começo a ressignificar, né? E eu não atrelo condições. Quando tu atrela condições, aí tu não ressignifica. Não porque tu estás amarrado na dor, né? E na ferida. E você estar presente na vida, né? É estar atento a cada oportunidade que a vida te coloca, para que você traga em plena consciência essa história de onde você vem, para que você possa olhar e integrar e a partir de então ter um novo olhar e fazer algo diferente, fazer algo mais leve, dar um novo significado para a dor, porque nós temos muita dificuldade, Moa, de sair dessa dor, né? É aquilo que você estava colocando do papel de vítima, a gente fala muito da triangulação, que é o papel de vítima, o papel do perseguidor e o papel do salvador. Sempre quando a gente vai falar de um conflito, de uma dor, é muito comum a gente visualizar esses três papéis. E quando eu me coloco nessa condição de vítima, né, eu tenho um ganho secundário. Eu tenho, porque eu sou mais vista, né? Eu tenho, as pessoas têm pena de mim, então é bom ficar naquela posição, é uma zona de conforto. Ele é uma zona de conforto. E eu, às vezes, tomo bastante cuidado, porque uma coisa é a sensibilidade, ela é importante. E uma coisa é eu externar, hoje eu não estou bem, né? E as pessoas do meu entorno, elas perceberem que em algum momento eu não estou bem. Porque nós oscilamos, nós fazemos parte do universo. E, às vezes, eu não sei por quê, eu não acordei bem. Eu não sei o que aconteceu na minha história, que eu estava bem ontem. E hoje eu acabei de não estar bem. Isso é uma questão. A sensibilidade, o carinho, o zelo, que neste laboratório tu vais perceber. E eu volto de novo àquele outro laboratório. E quando eu começo a olhar, eu disse, quantas vezes eu não percebi? Quantas vezes eu não fui ombro? Quantas vezes eu não fui colo? Quantas cargas eu deixei nas costas de um ou de dois, esperando que eles resolvessem tudo? E eu não me apresentei, porque eu achei que eles tinham que resolver. Então, olha só, quando eu começo a botar luz em determinadas dores, eu começo a cortar os cordões de culpados. E aí eu começo a deixar de ser vítima, certo? Não se trata mais disso. Não tem nada a ver com vítima. Então não tem, aí tu falou o triângulo, eu tirei o culpado, eu me tirei de vítima. A outra questão, ela é clara. Aqui está, e pronto. Sabe, teve uma situação que eu fiquei muito constrangido. Era uma família que tinha passado uma tribulação muito grande a vida toda, no contexto conjugal. E no óbito de uma dessas pessoas me pediram para falar. E era exatamente no triângulo o culpado, que causou dores e sequelas tremendas na vida toda daquela família. Ora, o que eu ia dizer que fosse confortante? E eu pensei, meu Deus, me inspira, manda o Espírito Santo falar, porque a sabedoria vem do Espírito Santo. Ela não é humana, ela é do Espírito Santo. E nós vamos falar isso um pouquinho depois. E de repente eu disse, e me veio isso, vocês são fortes assim, vocês são lindos assim, vocês são unidos assim, por causa da história desta pessoa. O que ele fez na história de vocês. Naquele momento, era um momento que eu joguei a bola para eles ressignificarem a história. Porque senão eles iam passar a vida toda lamentando por aquilo que não aconteceu, pelo que ele foi,
porque ele causou na minha mãe, porque ele causou em nós, porque ele causou nos outros. Deu. Já estava terminada aquela história. Aquela terminou. Agora, dali para frente, aquela dor, eu tenho que parar um pouco, e tem um período que eu aprendi, e o padre Valmir, nós conhecemos bem, ele, num período da minha vida, em que a dor era uma ferida, e uma ferida muito grande, né? Ele me disse uma coisa, eu acho que ele nem falou, mas o seu jeito de agir fez, de que nós precisamos um tempo para nós. Ele é um tempo de eu ter o luto. Aquela dor, um pouquinho eu tenho que curtir. Porque se eu não curto, eu continuo não vendo. Tem um momento que eu tenho que, a dorzinha, dizer, opa, chegou. Levanto. Viver o luto. Sim. Vou sacudir a poeira depois disso e vou dizer, agora vamos ver de que maneira tu fazes. Senão tu não enfrenta. Ela parece um obstáculo, uma muralha que tu não consegue contrapor. Entende? Então, no momento de contrapor, ela é primeiro uma decisão tua de ressignificação, de fazer diferente, dizer, passou, mas ela não me contamina mais. Ela não vai me perturbar. E vou te dizer uma coisa, inúmeras vezes ela insiste em acordar do meu lado, a dor. Entende? E eu olho e digo, mas tu não me fere mais. A tua ferida não é mais. Aí eu falei da marca que vai te fortalecer. E aí, a marca que te fortalece dali para frente é a cicatriz. E a cicatriz, ela é um ponto que, em determinado momento, nem é mais frágil. Ele é mais forte, inclusive, o outro tecido. Porque ele vai tendo um monte de camada de tecido ali em cima, ele fica mais forte. Entende? Nós somos físico e espiritual, tudo junto. Entende? Então, eu não tenho como fugir disso. Então, eu preciso botar essas duas dimensões junto. Né, nesse sentido. E uma coisa que é muito interessante, Fran, e tu vives isso, a Rafa vive isso, tua mãe vive isso, teu pai, o Alessandro, todos, né? O meu projeto, ele tem que tomar cuidado, quando eu ressignifico, eu faço um projeto, que eu não posso me deixar levar pelos ruídos das maiorias. Meu projeto pode ter sintonia com as maiorias, mas em determinado momento eu posso dizer assim, não, o que eu quero para mim é de uma maneira diferente. Entende? Mas se ela está balizada nessa questão que é os meus princípios, os meus valores, eu não estou mais olhando para lá, eu não estou olhando para trás, nem para os lados, eu estou olhando para frente. E eu vou buscando me fortalecer. Entende? Isso, a natureza é tão sábia que é só o tempo e a idade que vão te tornando mais casca dura. Entende? Então, tu vais quebrando um pouco essas, eu digo assim, não são sensibilidades, mas são fraquezas que não te permitem avançar num campo de uma maturidade maior. É que Entende? o teu projeto é maior, É o maior. teu projeto é mais evidente. Então, você pode até estar dentro de um contexto onde antes você olhava para fora, então você estava mais visualizando o externo. E quando você começa a colocar a tua atenção no teu projeto, ele fica mais forte, ele fica mais evidente. É esse Mas mover, esse olhar. Claro, porque assim, ó, se eu ficar só para o retrovisor, eu vou continuar sempre na equação, no triângulo do culpado, vai vir um salvador, e aí eu começo a trabalhar uma fantasia de um projeto que muitas vezes não é meu, porque eu não tracei ele. É aquela pessoa que olha para sua casa e diz, ai, se eu tivesse, se eu fosse, se eu conseguisse, se meu pai não fosse, se meu parente não fosse. Nossa, isso é muito pobre para uma vida, que é o maior dom que nós recebemos, que exatamente tem que ser revestida de um grande amor, que primeiro é o teu. Amar ao próximo como a ti mesmo, a ti. Esse é o amor. Por isso que tem gente que não consegue amar o próximo. E o próximo, às vezes, está do teu lado. E o próximo, às vezes, está... E, aliás, aí está grande laboratório agora. Quando a gente levanta, às vezes eu me peguei assim, ai, meu Deus, de novo eu vou levantar e vou fazer o almoço. Por quê? Né, a minha secretária, eu dei para ela 30 dias para ela poder também ter um pouquinho de tranquilidade com relação a esse período.
Aí no outro dia, aí de novo, é quando tu te vence no teu comodismo. Porque tem uma coisa que permeia a tua ação, que é tocar o coração daqueles que te envolvem, dizendo, tu és precioso para mim, por isso que eu estou fazendo o que eu vou fazer. Isso tem que despertar em ti. Agora, tu podes estar ao lado de alguém que não tem esse despertar, isso não tem que te incomodar. Porque se é o teu projeto, o teu sonho, ele vai estar dentro dos teus princípios, naquele momento, tu estás pleno. Entende? Tu sabes que eu vivo com os meus filhos, eles vivem comigo, né? E foi uma decisão, não um preço, não um custo, não uma limitação. Eu não abri mão de nada, never, nunca. Entende? Apesar de que o mundo insiste em dizer que burramente eu possa ter aberto mão. Não! E cada dia mais eu tenho clareza do projeto que eu vou concluir. E eu concluo, mas lógico, todos os dias com algumas dores. E todos os dias tentando ressignificá-las. Elas, vamos lá, pega a tua mão e bate. Pode bater. E todo mundo está no caminho vai bater. Se tu não sentir dor, alguma coisa está errada. Então tu tens que ter a dor todo dia, a dor nas costas para saber que tu dormiu mal, a dor nas pernas para saber que tu não caminhou ontem, o teu pé inchou e deu dor porque tu não fez atividade física, tu estás com azia e é uma dor porque tu não comeu direito, tu estás sentindo indicadores, dor de cabeça porque tu comeu demais uma determinada coisa, ou tu bebeu demais. A dor, ela é cotidiana e ela deve te acompanhar, porque ela é uma riqueza, ela não é uma pobreza. Seria muito chato todos os dias, aquela euforia não dá. Tu terias um problema psiquiátrico, entende? Mas tu saber dizer assim, pronto, disso eu não lamento mais, disso eu não grito mais, disso eu silencio. A dor está a nosso serviço, né? Está em nós, no nosso dia a dia, no nosso laboratório, na nossa vida, no meu eu. E algumas dores, elas vão estar contigo sempre. Porque qual é a tua certeza de que tudo foi correto nas tuas decisões? Eu decidi, só tens uma certeza, eu estou feliz. E vamos lá, e eu sempre digo, felicidade é uma decisão. Eu sou feliz. E mesmo e apesar das dificuldades, das contrariedades, das ventanias, eu sou feliz. Com momentos de tristeza, mas eu sou feliz. Então a dor, ela faz parte dessa construção, né? Mas eu vou cada vez ressignificando. E quando eu não consigo, eu breco. Eu breco e digo, não, agora eu preciso de um tempo. O que será? Eu digo por que será aí uma semana. Depois acabou. Depois de dizer, para que serviu? O que ela pode me transformar? Para quê? Claro. Eu sempre trago essa reflexão também, Moa, porque as pessoas ficam se questionando, né? Por que isso aconteceu comigo? Por quê? Por quê? E fica fazendo as perguntas erradas. Então, se eu pergunto errado, a resposta vem da mesma proporção. Sim. Eu tenho que fazer a pergunta, o para quê? Para que isso me aconteceu? Para quê? O que eu preciso olhar, né? E aí sim eu vou me aproximar de estar consciente daquela situação para que eu possa, então, de fato, ressignificar e trazer uma nova história. Claro, e quando eu fico só no porquê, eu não consigo dar um passo à frente. E eu não consigo ver ali uma oportunidade de eu crescer. Eu crescer assim não quer dizer crescer, mas eu crescer assim na qualidade da vida. Porque a Bíblia e a palavra de Deus, ele nos colocou aqui para a gente ser feliz. Eu vim para que todos tenham vida. E vida plenamente. A plenitude da vida não está no ter. Mas ter não tem problema. Inclusive o ter pode ser o problema. Perfeito? Tu entendeu? Para não dar um nó ninguém. O pessoal, não, eu sei que sim, para entender, né? O prazer não é um problema, mas ele pode ser um problema. Entende? As realidades do ter, do poder, do prazer, elas podem ser um problema
se eu ali mergulho algumas coisas que eu não consigo perceber. Mas se elas permeiam a minha vida nas condições que eu vou levando e vou tocando, e ela faz parte. Eu sei que um dia eu não vou ter mais, um dia eu não vou ter poder nenhum, um dia isso tudo vai passar. Eu vou crescendo. Então eu vou trabalhando as minhas dores, né? Eu vou trabalhando isso. E é isso que a gente chama de sabedoria. Mas é o quanto mais eu mergulho, porque ela não está dentro de mim, né? Ela está de onde ela é a fonte. A água vem da nascente. Mas a sabedoria, ela vem de uma única fonte. Que eu acho aí, eu não sei, eu queria ler só um trechinho, posso? Sim, por favor. Olha só, Fran, isso aqui é do Eclesiástico. O Eclesiástico faz parte, junto com o livro da sabedoria e os Salmos, dos livros da Bíblia, que são livros que nos aconselham a bem viver. Certo? E é muito legal, tu vai ali, eles têm conselhos para todos os momentos. Mas olha, eu fui entender um pouquinho sobre a sabedoria da vida, porque eu queria entender isso. Eu só pensei, e aí é o Eclesiástico, capítulo 1, o versículo de 1 a 10, mas eu não vou ler os 10 versículos, eu só vou dizer assim, ó, toda sabedoria vem do Senhor Deus, é o que ele começa afirmando. Pronto, então, eu não posso dizer assim, ó, como a Fran é sábia. Não, a Fran não é sábia. Como a Fran se permite iluminar pela sabedoria de Deus e reflete isso. Tem uma diferença, certo? Para tudo, para tudo. Aí diz aqui, ó, o verbo de Deus nos céus é a fonte da sabedoria. Por que que o mundo está tão carente de sabedoria? Tem inteligência, tem conhecimento, mas não tem sabedoria. E a sabedoria não tem nada a ver com estudo, tem a ver com a fé e a maneira com que eu digo, eu confio e eu sei onde eu quero chegar. E isso ele é espiritual Eixo. e ele é humano. E ele é humano, ele é dois. O meu projeto humano, ele caminha no mesmo sentido. Um dia uma filha me disse, para mim tu és Deus. E eu disse, de jeito algum. E ela consertou a frase, ela fez ela certa, e eu sabia o que ela queria dizer. Eu acredito em Deus porque tu me refletes, Deus. Olha só. Então, quando a sabedoria passa por ti, tu consegue contaminar os teus, as tuas filhas, o teu marido, tu começa a transformar, porque o teu marido começa a ser sábio na sua atividade de dentista. As tuas filhas começam a ser sábias nas suas decisões, porque são reflexos teus. E aí vai de novo no teu projeto. E vai de novo, isso só é possível se tu consegues ressignificar as dores que tu tens hoje e que tu já tivesse. E mais, se tu consegues pegar as dores de hoje, tuas e da família de onde tu vem, e tu consegues trabalhar bem elas sem olhar para as laterais e nem para o retrovisor. É a tua oportunidade de ressignificar. Mas vai mais, ele diz. A quem foi revelada a raiz da sabedoria? Aí quem pode compreender a multiplicidade dos seus caminhos? Somente o Altíssimo. Mas o que eu achei muito legal, foi ele quem a criou no Espírito Santo. E ele que joga para nós indistintamente. Aí é uma coisa que é muito legal, que diz o seguinte, tu tens, eu tenho, todos que estão nos assistindo têm. Mas tem que botar luz e permitir. Tem que ter decisões. Decisões. E aí tu fazes uma ressignificação de toda a tua história e todos os que de ti nascerem terão sua história ressignificada. Olha só que lindo e que profundo isso, né? Isso é lindo e profundo. Mas se tu ficar na lamentação e no murmúrio e no coitadinha, tu vai ser exatamente igual ou pior. Porque tu és pior. Se tu viveu aquilo e tu não conseguiu, e os teus vão ter 2 vezes mais dores que tu e dificuldades de processar. Então nós temos, através das nossas mínimas ações, que é um bilhetinho, que é um beijo, que é um carinho, que é um abraço. Isso que eu ia pedir assim para te falar, porque eu fico muito admirada com a maneira que a tua família encontrou de demonstrar o amor, porque a gente é tão é difícil de falar o eu te amo. Eu ainda estava falando com o padre Valmir, né? A gente não está acostumado a abraçar, a beijar, a dizer esse vínculo afetivo se perdeu.
né? A tecnologia que veio aí para trazer solução, ela está distanciando, ela está afastando. A gente está vivendo na mesma casa, mas é como se estivesse vivendo em países diferentes. O Sim. distanciamento é tanto, então a maneira de expressar o amor hoje, de criar esse vínculo, se perdeu. E como Mas, que eu Fran, posso fazer isso, né? Encontrar mas, dentro da Fran, minha família. sim. Primeiro, não é um parto. Nós falamos que ressignificar dor e construir história é um parto. Houve um dia da vida em que eu dormisse nessa casa. Não há e não vai haver, enquanto eu tiver pernas. Senão alguém vai me levar de colo. Que eu não vou em cada quarto, em cada cama dizer boa noite, dorme bem, eu te amo. Agora, porque nós temos essa atividade e o isolamento, eu não estou beijando, certo? Porque como eu saio, eu estou evitando. E como uma filha, um filho sai, eu estou evitando. Não há, entende? Então, eu gostaria às vezes de ir direto para a cama. Às vezes eu estou deitado, sabe, meu Deus, não fui lá fazer isso. Não pode perder. Dito, é lógico que tu brigas. É lógico que eu levanto, eu não disse que ainda há pouco eu quase que fiz uma trovada aqui. Isso sou eu. Isso é o que está dentro de mim que borbulha. De repente tem que aliviar. Mas dizer obrigado, um beijo, eu te amo, vamos comer junto, eu te amo. Fazer oração na mesa, olha só que maior prova de amor. E eu vejo inúmeras famílias que têm vergonha, o pai e a mãe, mas vergonha, sabe por quê? Porque às vezes pensam, meu Deus, ele sabe que eu não sou exemplo, mas não, quem reza não é o exemplo, é o contrário, é para buscar e beber para a força de ser o exemplo. E é esse toque, é um bilhetinho, entende? É um bilhetinho para dizer, né? Hoje até estava falando com a Céfala, disse, pô, tu não me ligou mais, quando tu me liga para mandar e pedir uma coisa, porque ela também faz um serviço para mim, né? E olha, se confundem. Eu disse, então tá, então não fala mais com o teu chefe, que eu vou falar, e fala com o teu pai, né? Tu tens que também, um tem que chamar o outro. Eu disse, mas você não está ligando também para mim. Outro dia ela ligou chorando de saudade do meu cheiro. E eu não podia ir lá, mas eu fui na porta, no portão, e ela ficou na porta, nós dois ficamos conversando, loucos para beijar. Isso é gesto de amor. E é isso que nós vamos levar. O resto é besteira. O tempo está passando. 2020 foi nulo até agora. E passou. E, aliás, todos que estão nos vendo tiveram agora maior oportunidade de curtir os seus intensamente, mas curtir também sabendo dizer não. Também dizer, sabe, gesto de amor é também dar um limite. Mas nesse dia uma carta, um bilhete, pai, eu saí, eu fui lá, outro dia eu levantei e tinha uma carta, pai, eu saí do Lourenço, eu acho, eu fui até tal lugar buscar tal coisa, já volto. Puxa, é um gesto de carinho, de reconhecimento. Nós estamos falando de gente adulta agora, mas isso é um cultivar. Tu não podes plantar repolho, não vai dar abóbora. Não é impossível. Impossível. Pode ter um desviozinho de um repolho, não muito redondinho, mas é repolho. Entende? Então, uma louça colocada, um café, uma louça lavada, um cheiro, um beijo, às vezes assistir um filme junto, pedir um lanche junto, né? Ontem eu fui fazer um hambúrguer para mim, tá? De repente eu disse, eu estava com preguiça, eu te confesso, mas a filha disse assim, ô Lourenço, queres um hambúrguer? Eu quero, pai. Eu disse, eu fiz um hambúrguer. Aí pensei, ô Agnes, queres um hambúrguer? Quero. Entende? E esse é um gesto que tem que sair do comodismo. Ele só é comodista quando ele não é a base do teu projeto de amor. Ele é uma base que ficou na É dor, nas obrigação. labutas. E ainda tem gente que chega no final e diz, mas também que tu queres, olha de onde eu vim. O queco? O que tem a ver de onde tu veio? Entende? É como tu mergulha, é como tu fazes, né? É como faz crescer cada situação. Tem situações assim que a gente não espera dentro da casa da gente. Eu nunca esperei que acontecesse isso. E aconteceu. Ora, aconteceu. Inúmeras coisas, eu não estou falando de doença, de morte, eu estou falando de uma pessoa que teve uma opção diferente, de uma pessoa que é alcoólatra, que está bebendo, e eu tenho que contornar isso. Eu tenho que saber separar, Fran. Uma coisa é a dor, isso me fere profundamente, é a minha dor. Outra coisa é como é que eu vou olhar para ela e me tornar uma pedra mais preciosa. Bom, a terceira coisa, como é que eu vou separar o ser que eu amo daquilo que está sendo Da feito? condição. E às vezes tu tens que ser duro. Vamos parar, porque tu vai tentar de tudo para resgatar, certo? Mas dali ele é o movimento.
Não pode misturar tudo, porque senão realmente tu compromete tudo isso. Então, o teu projeto. ressignificar, ele é muito difícil. Ele é doído, né? Ele é doído, mas ele é prazeroso. Ele é prazeroso. O ressignificar do grão faz o trigo. O ressignificar do trigo faz o pão. E o ressignificar do pão fez Cristo na Eucaristia para nós católicos. E pelo nosso ressignificar do olhar, temos certeza que está. Ponto. Entende como ele é diferente nesse sentido? Entende? Ele é muito mais amplo. Tu ganhou um sopro. O sopro para bem viver. E tomara que tu saibas bem viver. Bem viver, ele permeia todas essas características que E vão até acontecer. a gente não tem muito tempo, infelizmente, né, Moa? Passa assim voando, a gente tem ainda 13 minutinhos, e você colocou ali Nossa. algumas situações que são realmente muito dolorosas, e até eu queria aproveitar porque tem muita gente vivenciando, que vivencia essas dores de ter familiares, pais, filhos com alguma dependência, né, química, o alcoolismo, e tantas outras, né, problemas mentais, e essas situações que realmente são mais dolorosas, que a gente entra querendo ou não nessa triangulação de querer ser o salvador, né, de querer a todo custo salvar essa pessoa. E dentro da psicogenealogia, né, especificamente, a gente estuda muito a questão do pertencimento, que todas essas pessoas, elas pertencem, elas estão a serviço, tem o amor acima de tudo, né, que por mais absurdo e doloroso que essa situação se apresente, é por amor essa condição. Essa dor que Sim. se apresenta, ela é por amor. Por mais, é difícil a gente enxergar o amor na dor. Mas, É, né, como que a gente pode ressignificar e, né, meu Deus, eu tenho um pai que é abusador ou que violenta, que é agressivo em casa. Como é que eu vou olhar com amor para essa pessoa, assim, sabe? Esse ressignificar, ver o amor na dor, eu diante digo que dessa tem situação. situações, por exemplo, algumas que ultrapassam o erro e trabalham com uma coisa que é marginal e é criminosa. Então, Sim. essas eu tenho que tratar no foco que é o criminoso e tratar, porque isso é amor também. Porque se eu não afasto, continua fazendo traumas e sequelas que eu não tenho mais. Mas uma rudeza, às vezes uma dependência química, às vezes algumas questões nesse sentido, eu tenho que conseguir fazer. Mas ela é exatamente a chave que faz eu ser feliz e otimista. Algumas pessoas me dizem, e eu trabalho no hospital psiquiátrico, tu sabes disso também, eu adoro a psiquiatria, né? E uma vez eles me dizem assim, alguns diretores, tu és sempre o otimista. E isso faz acontecer. E tu sabes, muitas vezes eu estava dando um pronunciamento otimista, eu estava pensando 15 anos atrás, precisamente 17 anos atrás. E eu estava fazendo uma falação otimista destruído por dentro. Mas não havia opção. Tem um momento que tu tens que olhar para ti e dizer, eu não tenho opção, Fran. Ou eu olho para frente, eu sou otimista e eu me busco força onde eu não tenho, muitas vezes. Né? Uma vez, determinadas vezes, uma das filhas, não sei se foi a Ana, se foi a Céfara ou a Agnes, alguém me perguntou, ô Lourenço, pai, tu és feliz? Eu disse, sim, eu sou feliz. Por mais que eu estivesse moído e triturado por dentro naquele momento. Porque eu não tinha opção. Então, tu tens que olhar, e aí eu te digo, começa o parto da ressignificação quando tu não tiveres mais opção, nem de lamentar, nem de jogar a culpa no outro, nem de sair pela transversal. Quando tu olhas para ti e diz, opa, parou, eu vou à luta. E eu vou Chega, né? modificar. Chega, eu não Chega, sou ponto final. coitado. Tu tens um tempo de ficar coitado, sabe? Tu fica lá 2, 3 Vive o dias na cama, luto. uma hora tu lava o rosto, toma um banho e diz, acabou. O que acontece 5 minutos depois? Vem uma luz, aí diz assim, nem tinha pensado nisso. Eu nem tinha pensado nessa solução. Daqui a pouco, uma porta. Nossa, eu nem tinha imaginado que ia ter essa porta, porque o meu bloqueio fecha tudo, entende? E tu tens que, eu digo que às vezes tu tem que ser um boi de engenho. Quem conhece engenho sabe que é botado tipo um sutiã nos olhos
E o boi, ele vai girando sem olhar para os lados, sem olhar quem, ele só vai girando. Às vezes, tu tens que ser boi de engenho, sabe? Leva porrada nas costas, vai levando porrada e tu vai para frente, entendes? Porque isso vai te fortalecendo, fortalecendo. Musculatura espiritual, né, amor? Isso é a musculatura espiritual. E é o teu olhar para o teu projeto. É o que eu penso assim, eu tenho certeza disso. Engraçado, eu tenho certeza. Na minha hora derradeira, que eu sei que vai demorar muito, né? Eu vou suspirar e vou dizer... 110 anos. 110. Eu vou chegar, eu tenho certeza que eu vou dizer assim, eu fui extremamente feliz todos os dias. Eu sou mais feliz hoje do que ontem, e amanhã vou ser mais feliz do que hoje, mesmo que seja a hora verdadeira. E vou dizer assim, foi tudo muito bom, mas está construído. Pior é tu chegar nesse momento e dizer, se eu pudesse, se eu quisesse, se eu tivesse, se eu. É hoje, a decisão, ela é hoje, ela é feita hoje, neste determinado momento, ele não tem um segundo momento. E aí, quando tu diz, como é que se faz isso? É primeiro me amando. Se eu me amo por mim mesmo, ninguém me pisoteia. Eu viro a história. E eu construo a minha história, mas com amor a mim e a Deus. Se eu tenho esse amor a Deus, não tem nem dúvida que eu vou beber na sabedoria, né? Alguém tem dito, vitimista me torna um vinagre. É lógico que é azedo, tem pessoas que eu não consigo. Aliás, tu fica 15 minutos com determinadas pessoas e tu fica tão azedo, tão vazio, tão mal, tão para baixo. Ai, vou pegar um ar que eu preciso de luz. Veja só o que consegue fazer num terceiro. Tu imagina o que consegue fazer dentro da sua casa. Da sua família. Dentro da sua família. Então, esse ressignificar, ele vai muito mais longe. E ele é a fé, ele é um mergulhar sem eu saber aonde. Eu mergulhei. E tu me perguntas, tu sabes quando tu vai chegar? Eu sei que eu vou chegar. E eu confio. Mas eu não consigo enxergar. Eu sei. Esse mergulhar, nós chamamos de fé, né? Esse alimentar, eu chamo de oração, porque é a minha sintonia com a sabedoria. E a sabedoria é única e exclusivamente vem de Deus, mantida e distribuída igualmente para todos nós pelo Espírito Santo. Mas eu não vou me aprofundando. Tem gente que não se aprofunda nunca. Tem gente que tem 50 anos... Está sempre anos... na superfície. Não, Fran, o papo é o mesmo de quando tinha 15. Aí tu olha e diz, nossa, um amigo meu, um grande amigo meu, de fora daqui até de Lages, que eu amo muito eles. Tem 2 grandes amigos lá, tem mais, mas 2 grandes, que ele disse, eu preciso conversar com gente, mas que me tire do quadrado, que me faça provocações fora do quadrado. Olha só que rico. Porque é aquela coisa, mas para tu sair de dentro desse quadrado, tu tens que permitir mergulhar. Mergulhar nessa fé, na sabedoria que a fé vai trazer, na oração que vai te levar à fé e à sabedoria, mergulhar em conhecimentos, em conversas construtivas, em conversas que te façam entendendo que a tua dor não é única. Às vezes tu tens que olhar no espelho e dizer assim, mas agora eu vou começar a olhar pessoas que estão mais distantes de mim para menos. Eu queria estar lá? Não. Então, tu tens que começar a perceber o quê? Em determinados momentos tu começa a morrer para ti hoje, para um ressuscitar para ti em minutos depois. Quanto mais tu morreres e ressuscitares, quanto mais isso acontecer, quanto mais dores tu cicatrizares, porque tu vais ter todo dia, mais forte tu vais ficar. Todo dia a gente está morrendo, né, Moacir? Todos os dias a gente está morrendo. Eu tenho uma premissa aqui em casa que todo dia a gente precisa aprender uma coisa diferente, uma coisa nova, para que a gente esteja sempre nesse processo de aprendizado, sempre nesse processo de buscar ampliar a mente, né? Alcançar essa sabedoria, nessa oportunidade que Deus dá todos os dias da gente aprender. Eu não posso nunca olhar para a minha vida, olhar para o dia
e não desfrutar e dormir, eu não fiz nada, eu não vivi. Imagina, Sim. isso te corrói, né? Eu atendo muitas pessoas que estão, né, lá com seus 50, 60 anos e dizendo, meu Deus, eu não fiz nada, eu não vivi, eu só trabalhei, eu não vi meus filhos crescerem, eu não vi meus netos, eu não fiz nada. Então, olha, né, o tempo não pode mais voltar, já foi. Então, Mas todo dia nós dá de temos ser de intenso, ressignificar. intenso inteiro dali para frente. Nós temos muito hábito de olhar no outro a incoerência do outro. Sim, Esse, julgar. esse é o primeiro indicador de que eu não estou conseguindo olhar a minha incoerência. Primeiro indicador. Quando eu começo a ver, ela não sei o que, aquele lá, não sei o que, aquele outro, não sei o que, aquele outro, não sei o que, e isso é humano, eu não estou dizendo que não é humano, isso é humano. Mas é o primeiro indicador que eu não estou conseguindo olhar para mim. Quando eu começo a olhar para mim e eu vejo no outro uma deficiência, eu digo, puta, mas eu tenho tantas também ainda para conseguir resolver e conseguir trabalhar, entende? Ali na minha miséria é que eu vou me colocando e aí me abrindo para essa ressignificação, entendeu? Porque cada um tem o seu processo evolutivo, cada um tem o seu processo de amadurecimento. Por isso que às vezes é melhor eu silenciar, e é o mesmo processo, é melhor eu aceitar, é melhor eu estar fazendo essas coisas. Agora, eu digo para as pessoas, se tu tens 90 anos e tu não fez isso na tua história, começa ali. Faz. Aquele gesto, ele pode ser instantâneo e último, mas ele ressignifica a história de todo aquele que tu precisa ressignificar. Ele não tem um tempo. Porque até tu chegar e dizer assim, mas passou e eu não fiz, agora é tarde. Isso é não querer refazer, ressignificar, fazer diferente. E tem que fazer diferente. É sempre, até eu estou pegando a frase da Rosângela, é sempre tempo de crescer. De crescer. E nós vamos crescer sempre no processo até chegarmos ao final dessa história. Porque é para isso que a gente veio. E aí que é bem legal. Moa, meu querido amigo, aqui o Instagram já está me avisando que a gente só tem mais um minutinho. Nossa. Quero te agradecer muito pela oportunidade, pelas tuas palavras. Hoje foi a nossa última live do Retiro, então fechou com chave de ouro, foi um presente. Glória a Deus. Que tenhamos novas oportunidades de conversar mais, de espalhar mais amor. A gente tem tanta informação assim que não constrói, né? Que só enche a mente, que faz a gente sentir medo, angústia. Então vamos espalhar mais coisas boas, né? Ouvir essa sabedoria, buscar essa sabedoria através das pessoas. Então, muito obrigada, né? Você sabe que você é um grande amigo, uma grande inspiração. Então, agradeço a tua disponibilidade de falar. Eu agradeço o convite e agradeço também por tu ter a iniciativa de criar esse projeto, né, e pedir para Deus que Ele ilumine cada um daqueles que estão passando por esse processo, nós mesmos, mas aqueles que têm mais dificuldade, e que consigam mergulhar na oração e na fonte de onde vem a sabedoria para saber trabalhar essa questão. Que Deus nos ilumine, que Deus nos proteja e que o Espírito Santo faça abrir dentro de nós essa força que nós temos para construir uma história linda e maravilhosa. Amém. Obrigada, Amém. meu amigo querido. Obrigada a todo mundo que nos assistiu. Se você gostou, encaminhe essa live, né, para as pessoas que você ama, para que mais pessoas tenham acesso a esse grande conteúdo que a gente vivenciou hoje. Um beijo.